A paz, irmãos, bom dia. Eu venho contar um pouco do meu deserto e a restauração do meu casamento, que aconteceu há mais ou menos 15 dias. E uma luta, irmãos, até para contar o meu testemunho. Eu percebo que os levantes acontecem e nós temos que estar sempre em oração, porque um testemunho ajuda a edificar e a levantar pessoas que estão no deserto. Meu nome é Marina, eu sou casada há 7 anos e 10 meses. Eu e meu marido estamos na primeira aliança, casamos no civil. Ele ficou 7 meses orando pela nossa vida, para que Deus confirmasse no meu coração o nosso casamento. E até que realmente eu também tenho oração, Deus confirmou e foi uma bênção, irmãos. Eu sou cristã há 11 anos, nessa época eu trabalhava com crianças na nossa igreja e não estava buscando por relacionamento, estava buscando por Deus. E acredito que quando nós buscamos primeiramente ao Senhor, todas as áreas da nossa vida realmente são alcançadas. E aí, irmãos, nós nos casamos, em 2010, temos um filho de 6 anos que é uma benção. Meu marido sempre foi muito presente, prestativo, sempre me ajudou muito, carinhoso. Irmãos, eu sempre fui muito estúpida, sabe? Não era sábia, sabia da importância do casamento, sabia que casamento era por uma vida toda. Meus pais não são cristãos e meus irmãos mas já são casados há 45 anos, meus irmãos já são casados há 25 anos. E eu sempre almejei um casamento para a vida toda. Nós sempre vivemos muito bem, assim, porque quando tinha problemas ou quando eu ficava reclamando, meu marido sempre contornava a situação, sempre foi muito carinhoso, mandava mensagens de carinho. E eu sempre muito rixosa, irmãos. Na verdade, eu acredito que Deus me moldou e ainda está me moldando nesse deserto. Eu agradeço a Ele hoje por ter permitido que eu entrasse no deserto, por ter me colocado aqui para que eu engrandecesse o nome dEle e quisesse realmente o Senhor como primeiro na minha vida. Eu amo, hoje eu sou assim apaixonada pelo Senhor. E muitas vezes nós pensamos até que isso é fanatismo, né? Primeiramente você tem que ser, paixão é só por Deus, amor é só por Deus, você, né? E a gente acha que as pessoas falam fanatismo. E, irmãos, eu mesmo na igreja eu pensava isso. E não, irmãos, orar, eu nunca consegui orar como eu oro hoje. Sabe, é maravilhoso. Hoje eu entro na presença do Senhor de madrugada, eu jejuo, eu oro, eu clamo a Deus na certeza de que Ele me ouve. Eu nunca tive dúvida do poder de Deus, irmãos. Eu sempre recebi bênçãos, milagre. O Senhor sempre falou assim comigo. Eu nunca tive dúvida. A minha fé sempre foi muito grande em Deus. Então, quando o meu deserto começou, em fevereiro de 2018, mas nós já vínhamos em queda desde novembro de 2017. Eu creio que eu sempre tive a certeza de que o Senhor honra casamento e família, mas eu não sabia como buscar, né? Isso, buscar em Deus. E aí, irmãos, eu vou contar um pouco das lutas e de como foram se levantando, porque eu creio que a maior parte dos erros foi minha e, na verdade,
a queda do meu esposo foi mais depois, porque eu acredito também que Deus possa ter endurecido o coração dele para que eu aprendesse e a lição é minha, entendeu, irmãos? Quem está no deserto precisa ter essa visão de que não é um pobre coitado. Precisa se policiar para não expor o seu cônjuge, porque as pessoas sempre vão achar que a vítima é você. Então você precisa ter sabedoria. Meu marido trabalhou por conta por vários anos e em outubro do ano passado ele resolveu voltar para o mercado de trabalho. Eu sempre trabalhei fora, sou administradora, trabalho na empresa da nossa família, né? Em comércio. E o meu marido voltou, em outubro foi chamado, realmente, numa seleção de pessoas, foi até uma benção, assim, ele estava fora do mercado há 2 anos, mas foi chamado na área dele, e como líder, né, e em 3 de outubro ele começou a trabalhar numa empresa. Tinha uma equipe de funcionários, tem, né, e meu marido sempre foi muito profissional, irmãos. Sempre foi muito atencioso, ele sempre foi de oração. Eu chegava em casa, eu lembro que quando nós casamos, eu chegava em casa, ele estava ajoelhado orando, e Deus, ele alcançava muito assim, o coração do Senhor, sabe? Deus sempre ouvia ele. E nós trabalhamos já em ministério na igreja, mas aí por vários motivos, né, de administração, coisas que não convém ao homem olhar, porque nós somos falhos, nós temos que ir para a igreja e olhar para Cristo. E ele começou a olhar para o homem, começou a ficar morno e não quis mais ir para a igreja. Também no final do ano de 2017, eu estava fazendo um curso de teologia na nossa igreja, me edificou muito, mas sempre quem estava buscando era eu. No começo ele chegava a serviço, ficava para mim no sábado, que eu ia para o curso depois do serviço. Depois ele já não vinha mais para casa cedo e até eu precisava levar até meu filho para o curso. E eu também, por falta de sabedoria. E nós tínhamos um casamento muito bom, sabe, irmão? Sempre nos desejamos. As pessoas falavam, que nós éramos exemplos. E meu marido ainda o ano passado, estamos vivendo uma segunda lua de mel. E o sonho dele sempre foi casar na igreja. Eu até debochava disso, irmãos, que feio, sabe? Hoje eu já pedi perdão para Deus, mas eu falava, ele que parece que é a mulher da história, e hoje eu sonho com isso, porque, e ele, só Deus, né, irmãos, para restaurar tudo, mesmo porque a palavra de Deus fala que a glória da segunda casa é maior do que da primeira, então eu creio e recebo essa palavra no meu casamento restaurado. Mas eu não era assim. E ainda preciso ser mudada, viu, irmãos? Eu ainda peço para Deus me moldar. Falei para Ele me fazer. Por enquanto eu estou um vaso sem boca. Porque é muito difícil, irmão. Nós falamos muito. Pecamos muito, sabe? No falar, principalmente acho que a mulher. E aí, o meu marido começou a trabalhar nesse emprego, eu senti o esfriamento dele. Nós fizemos 7 anos de casado, mas a gente já estava brigando muito. Nunca, irmãos, eu me lembro de ter presenciado tantas brigas na nossa relação. Bom, sempre a gente foi muito parceiro, fez tudo junto. Aí ele já não queria mais me acompanhar, já não ia mais para a igreja, chegava à tarde, o horário dele sempre era até às 17, até meio-dia no sábado. E meu marido começou a chegar quase 9 horas da noite. No sábado ele chegava quase 6 da tarde. Sempre alegando problema no emprego e que ele tinha que ficar a mais, né? Nunca vi hora extra, mas era começo de serviço, ele precisava ser prestativo e assim foi indo. Uma vez nós estávamos conversando em casa, vendo uns vídeos do serviço dele no celular dele, e
chegou uma mensagem escrito vida, e assim, você torna meus dias mais felizes, te amo, boa noite. Irmãos, aquilo para mim foi um desmoronamento. Eu perguntei, questionei, falei que vida, porque estava cadastrado no celular dele. E aí ele não tinha senha, a gente não, né, porque sempre teve confiança. E ali, a partir dali, e ele arrumou uma desculpa, falou que era uma pessoa que ficava perseguindo todo mundo no serviço, e que eles bloqueavam, ela arrumava de outro número, que ficava assediando eles. Uma menina, irmãos. Uma menina, quase a metade da minha idade. Faço 39 anos no próximo mês. Meu marido tem 45. E eu olhava aquela foto e falava, meu Deus. E eu falei que ia ligar e a gente brigou. E ele disse que não, sabe? Disse que ia sair de casa, pegou o celular, que ia quebrar, que não era nada daquilo que eu tava pensando. Que aquele nome era pra não confundir quando ela ligasse porque ela tinha um nome estranho, olha. Bom, e eu acreditei naquelas, né, irmãos? Desacreditando. Depois ele pôs bloqueio no celular dele. Irmãos, quando ele bloqueou o celular, eu já não queria mais ir pra igreja, só ia pro curso. Já falei, ainda meu pastor falava, a esposa santa santifica o esposo santo santifica a esposa. E eu, sem sabedoria nenhuma, né, rixosa, falava, não, eu não vou buscar, por que tudo tem que ser eu? Bom, aí comecei a brigar por tudo, irmãos, ele não chegava, ele não ficava com meu filho, ele não me ajudava mais em nada em casa, apesar de ser obrigação minha, nós dois trabalhamos fora e eu achava que ele tinha obrigação de me ajudar. Ele reclamava de tudo, e eu também. Então ele chegava pra gente brigar, e ele falava que ia embora, que ia sair de novo, que eu não tinha jeito, que ele não aguentava mais, e assim foi indo. A gente teve muitas brigas, muito, começamos a esfriar muito na relação, ele só ficava no celular, só. E eu, sem sabedoria, falando o que era pra ele, então ele falava que ia embora, eu falava pra ele ir. Irmãos, eu lembro que eu cheguei a jogar minha aliança no lixo, numa briga. Olha, pedi perdão pra Deus, hoje o que eu mais quero é que a gente tenha condições de comprar uma outra aliança pra honra e glória do Senhor, né? Porque foi uma situação muito difícil. Até então ele de aliança, e eu comprei uma similar, falei que eu perdi. Bom, horrível. E aí, irmãos, a gente teve brigas até no final do ano. E eu lembro que eu falava, vai embora, não preciso de você pra nada. Eu ganho mais que ele, achava que isso era totalmente suficiente. Eu que administrava as contas, ele tinha que me pedir dinheiro. Irmãos, ridículo, tá? Ridículo, eu não tinha sabedoria nenhuma sobre ser submissa, sobre ser esposa certa, sobre ser a menina dos olhos de Deus, a esposa do Senhor. E aí, irmãos, minha casa começou a desmoronar, né? Fevereiro, bom, assim foi indo até fevereiro. E eu via meu marido muito distante. Bom, fevereiro que começou mesmo deserto mesmo, porque mesmo ele dentro de casa, ele já não vinha para casa, ele não veio uma noite, dormiu fora, chegava muito tarde, não me procurava, não me beijava. Falar te amo, não ouvia nunca mais, irmãos. Nunca mais tinha ouvido te amo, então eu estava muito carente. Eu tinha pecados que para mim fazia parte do meu cotidiano. Eu pegava o que não era meu, porque a empresa é da família, né? Então eu achava que eu tinha esse direito de roubar. Isso se chama roubo, irmãos. É difícil falar isso. E Deus foi me libertando nesse deserto. E eu vejo a importância que teve o deserto na minha vida. Senão eu estaria no inferno, caso, né, Deus não tivesse misericórdia da minha vida. E aí, irmãos, e pra mim era a esposa perfeita. Outra coisa. Mulheres, às vezes têm vergonha de dizer, o que também não tem pecado da carne, né? Sim, eu tinha. Meu marido não me procurava mais. Eu via pornografia, me masturbava.
horrível falar isso. Foi muito difícil eu me libertar, irmãos. Mas quando eu comecei verdadeiramente a buscar, o Senhor me honrou. E assim, o meu deserto começou em fevereiro, mas eu não tinha sabedoria nenhuma. Eu não buscava, eu não sabia o que era, eu não queria saber, eu queria deixar ele embora, mesmo sabendo que o casamento era pra vida toda e que eu achando que ele nunca fosse fazer isso, e que ele nunca achei que ele fosse arrumar outra também, tá bom, então vai, só que se você sair por aquela porta não volta mais. O que eu fiz na minha vida que eu fui casar com você, né? Maldita hora. Bom, olha, irmãos, eu lembro hoje, Deus me lembra para mim pedir perdão e eu pedi, e eu sei que Ele me perdoou porque Ele mandou meu pecado e meus erros para o vale do esquecimento. Mas, irmãos, o diabo sempre tenta te apontar. Então nós temos que ficar em oração sempre. E aí, irmãos, bom, eu só queria brigar. Ele chegava, eu só queria brigar, eu queria dar nele, eu queria ir pra cima dele, ele gritava, a gente começou brigas assim, constantes, ele virava as costas, falava que ia embora, eu me ajoelhava e pedia perdão. No outro dia eu tava fazendo a mesma coisa. Até o dia que ele não dormia em casa. Numa sexta-feira, desligou o celular dele porque era assim. Dava o horário dele sair do serviço, eu começava a ligar pra ele. Só que eu ligava 30, 40 vezes, ele não me atendia nenhuma, né? Você é louca, você fica me ligando, eu não saí ainda, tô trabalhando. Eu falava, você é mentiroso, por que você não fala? E aí começava a brigar, ele desligava o telefone e não vinha pra casa. Teve um dia que ele não dormiu em casa. E aí ele falou, eu não vou pra casa porque a gente só chega pra brigar, você só fica me ligando, você não deixa eu trabalhar, você acaba com a minha vida. Eu vou ser mandado embora desse emprego, ou eu vou pedir as contas, e eu, em vez de falar, pede, né? Eu falava, não, tá bom, com muito medo dele ficar sem serviço. Mas, irmãos, ali também estava sendo a queda dele. Ele já não via mais nosso casamento, né, como algo bom. E aí, irmãos, o que aconteceu? E eu gosto de falar, sabe, um parênteses aqui, eu gosto de dar detalhes, acho que do deserto, porque quando eu estava buscando sobre a restauração, nem sabia o que era isso. O Senhor colocava testemunhos para eu ouvir, irmãos, parecia que era a minha vida. E aí aquilo me edificava, e toda vez que eu me sentia fraca, que eu me ajoelhava, que eu falava, Senhor, eu não quero mais, eu não tenho força, eu começava a orar e buscava e levantava mais forte, irmãos. Quantas vezes eu pensei em desistir? Quantas vezes? E aí eu começava a ouvir restauração, testemunho. Então eu acho que nós não vamos engrandecer Satanás, não. Eu acho que isso é para as pessoas verem o tamanho do poder de Deus na vida dos outros e falar, nossa, o meu problema é enorme, mas Deus restaurou esse, Ele vai restaurar o meu também. Então é para isso. Eu engrandeço aqui o nome do Senhor, que eu sempre tive a certeza na minha vida. Olha, irmãos, Deus foi misericordioso comigo, porque meu marido, ele nunca tirou o status de casado da rede social dele, ele não me excluiu do grupo da família dele, a família dele não sabia que a gente estava em crise, e eu vi que ele foi muito assim, reservado, e ele me preservou também. Nós moramos num condomínio que o meu cunhado trabalha, irmão dele, então aqui as pessoas todas conhecem ele, perguntava dele sempre quando ele saiu de casa. E mesmo assim, ele vinha ver nosso filho, tudo, e eu falava, tá no serviço, tá trabalhando. Olha, irmãos, eu contei, acho que para meia dúzia de pessoas. Para os meus pais, que eu me arrependo, porque eles moram fora de São Paulo. E quando eu contei para eles, eu sei que eles iam ficar do meu lado. E ficaram muito tristes, porque gostam muito do meu marido. Mas eu achei que realmente a gente fosse se separar, porque ele estava com o coração muito duro. Então eu comentei com eles porque eu estava com medo. Mas depois a minha mãe me ligava e falava, mãe, tá tudo bem, ele vai voltar, ora. E também foi bom para engrandecer o nome do Senhor, porque minha mãe não é cristã. Mas eu creio que ela vai aceitar Jesus em breve. E meu pai também falava que não acreditava, e agora, para a honra e glória do Senhor, é o meu testemunho que vai alcançar a vida deles. Contei para minha irmã, que também não é cristã, uma amiga que não é cristã, e 3 pessoas da igreja, irmãos, que oravam comigo na mesma luta. E o pastor, que sempre orou por mim, apesar que eu não estou mais no nosso ministério, irmãos,
porque o meu pastor está no segundo casamento. Eu sei que ele orou por mim, disse que não ia desistir do nosso casamento, disse que não quis desistir do dele, mas irmãos, não entende. Tem coisas que Deus foi me mostrando e eu comecei a buscar cultos em casa. O pastor Henrique Lino, uma benção. Quer ouvir a verdade, irmãos? Vai buscar, porque vocês ouvem. O Walter Borges, que foi quando eu conheci, que começou, né? Ele que foi o primeiro canal que eu achei. A Agatha Cristiane, a Patrícia, a Sol. A missionária Marta entrou na minha vida quase no final do deserto, mas foi muita bênção, porque ela já entra em outras áreas. Eu nem sei como eu entrei nesse WhatsApp, mas Deus me colocou ali porque eu entrei num propósito de jejum com ela, eu entrei num voto que ela fez, eu recebi aquilo na minha vida e eu fiz o voto para Deus. Irmãos, e se você não faz, não julga, porque o Senhor é maravilhoso. E estava na batalha e comecei a aprender sobre outras batalhas no grupo e para mim me edificar muito e o Senhor restaurou meu casamento. Continuo nos grupos, continuo nas batalhas, nas lives, porque assim, o diabo está furioso para tentar, a missionária é prova que para tentar gravar esse áudio, foram mais de 4 vezes. A luta se levanta. Entendeu, irmãos? E aí, o que aconteceu? Meu marido começou a ficar distante, não veio tal. E eu sei que nós fomos indo nessa queda aí, muito longe. A gente já não ficava junto, eu cobrava tudo dele. Quando ele não dormiu em casa, eu fui no pó, queria um suicídio. Falei que eu não merecia aquilo, que eu ia me matar. Bom, aquela conversa com o filho, irmãos de 6 anos, que não podia olhar meu filho. Meu Deus, eu olhava pra ele, meu marido, eu falava, pra que eu pus um filho no mundo com esse homem? Pra que eu fui me casar? Bom, e nessas lutas, eu estava ouvindo louvor e chorando muito, chorei muito, irmãos. De repente entrou um canal do presbítero Walter falando do testemunho deles. Irmãos, eu nem sei como eu acessei aquilo, porque eu nunca fui muito de redes sociais, tá? Eu sei que o presbítero entrou, começou a falar que o deserto, falar que o casamento é de Deus, que o Senhor não se agrada da separação, que é espiritual, que você tem que buscar, que a culpa é sua. Meu Deus, eu comecei. Na verdade, eu estava buscando, sim, alguma coisa sobre casamento blindado, porque, né, eu conheço o casal também, é de outra denominação, mas eles são, né, são só de outra igreja. Mas eu sempre, assim, via alguns chamados deles e já estava procurando ser melhor. E aí, foi quando o presbítero Walter, e ele falava vários canais ali, eu fui marcando todos, eu lembro que já era madrugada, e eu sentada na cozinha, catei uma caneta de repente, eu não sei de onde surgiu, comecei a marcar todos os nomes que ele falava. E aí eu comecei a buscar, mas irmãos, eu não tinha sabedoria, e não tenho, acho que até hoje, né? Eu preciso da força de Deus. Pra começar a mudar realmente, pra orar, porque mas eu fui melhorando, eu fui procurando, eu pedi perdão pro meu marido, mas no outro dia eu fazia tudo de novo. Meu Deus do céu. Eu não estava liberta, irmãos. Continuava pecando, estava em pecado, porque eu achava que esses pecados era parte da minha vida, né? Eu chegava a tomar santa ceia, pecando. Olha, irmãos, e aí como que Deus ia ouvir a minha voz? Como que eu estava bem? Então eu ouvia aquilo, chorava, pedia perdão, no outro dia eu estava fazendo igual. O que aconteceu? Passaram-se 4 meses. Uma luta. E aí eu comecei a mudar sim, ele percebia. Eu comecei a fazer a comida que ele gostava, parei de reclamar. Na minha gestação, irmãos, eu engordei 30 quilos. Nunca fui gorda, nunca, não me aceitava, fiquei em depressão. Meu marido sempre me amando, me achando linda. Nunca teve vergonha de mim, porque meu marido, eu acho ele, né, lindo. Mas eu achava que ele era um Deus e eu sei que agora ele é humano, ele é falho. E eu tenho a minha força hoje só em Deus, irmãos. A minha força hoje de felicidade, de casamento, de marido maravilhoso, Deus, Deus, Deus.
entendeu? É o Senhor na minha vida. E aí, irmãos, o que aconteceu? Ele começou a ver minha mudança. Então, quando eu engordei, meu filho fez 5 anos, a gente começou a ver de eu começar a fazer uma atividade física. Olha, 1 ano e meio que eu tô fazendo, né? Eu emagreci 21 quilos, ainda falta, mas eu tô me sentindo bem melhor. Então eu tô assim, eu tava num auge de melhoras e o meu marido não me olhava mais, irmãos. Pra vocês verem como quem faz o casamento não é a beleza, não é a externo, é Cristo. Irmãos, se nós não estivermos em Cristo, esquece. Não existe casamento abençoado. E aí ele via, ele falava, meu Deus, aí eu servia a ele, fazia coisas que ele gosta, não reclamava mais dele não me ajudar na casa, né? Eu sempre me virei bastante assim, eu arrumo a casa, eu cuido do meu filho, eu trabalho em horário integral e ia pra academia. Mas hoje eu tenho sabedoria que se eu trabalho, eu tenho que ser sábia e fazer o que é certo, dar para o meu marido administrar, pôr na mão do Senhor. Bom, aí, irmãos, eu sei que ele nem me olhava mais. E ele falava, meu Deus. Eu lembro que, às vezes, eu fazia comida e tal, e ele ficava meio constrangido. Eu acho, irmãos, que Deus também trabalhou no coração dele já, sei lá, pra eu também não ficar tão exposta. Porque eu vejo irmãs que a amante mora na rua, que o marido passa com ela, que põe no status, que leva pra família ver, olha, irmão, glória a Deus que eu não tive a que Deus me livrou, mas também acredito que esses irmãos que têm esse tipo de luta, a vitória vai ser muito maior também em Cristo. E aí, irmãos, eu sei que eles, quando foi aí, ele falava, ai, agora não adianta mais, eu preciso de um tempo. E eu não entendi aquilo. Eu falava, para, amor, vai dar certo, me perdoa. Mas a gente brigava, ele continuava chegando tarde, ele continuava longe, irmãos, no mundo. Ele já tinha aberto os olhos dele. Aí até que um dia ele chegou, me pediu perdão e falou assim, eu não te amo mais. Você me perdoa, porque eu também queria que fosse para sempre. Mas eu não te amo mais, você tem que refazer sua vida. Você é bonita. Cadê a mulher que eu conheci há 8 anos determinada? Aí eu falava, não, mas você não pode, nosso casamento é para sempre, a gente tem um filho, eu não vou criar filho sozinha. E ele pedia perdão e falava, eu preciso ir, eu vou precisar ir embora, eu não te amo mais, eu vou dar suporte para vocês, mas me perdoa, mas eu preciso. Quem sabe lá na frente, cada um mora numa casa e a gente tem muitos casais que são casados, cada um morando na sua casa. Ah, irmãos, até isso eu fui pesquisar na internet. Nossa, falava, olha, pode ser, né? Só Jesus, irmãos. E eu acreditando que era, disse que não tinha ninguém, que era só porque a gente estava brigando muito, ele não aguentava mais aquilo, mas não tinha ido embora. No domingo ele chegou pra mim e falou assim, final de maio, falou, me deu presente do Dia das Mães, olha a confusão, irmãos. Presente do Dia das Mães, presente do, né? Enfim, no final de maio, ele pediu, falou se eu ia usar o carro. Começo de junho, foi lá, acho que dia 3. Num domingo, ele falou, você vai pra igreja? Falei, vou. Ele falou, tá, eu preciso do carro 2 horas. Eu falei, pra quê? E vi que ele tava vendo casa, né, na internet. Aí eu falei, você vai ver casa? Ele falou, vou. Meninos, eu não acreditei. O que que eu fiz? Catei o carro, sumi. E deixei o meu filho com ele. Eu falei, ele vai ficar com o filho, ele não vai querer sair mesmo, porque vai levar ele. Voltei depois de 2 horas, adivinha? Casa vazia, ele levou ele, foi de condução. Ai, irmãos, como eu sou tola, né? Como era tola. Peguei, chorei. Nossa, quase morri. Liguei pra ele, implorando, pedindo perdão pra ele voltar. Ele, tá tudo bem, só fui ver um lugar, já eu tô aí. Ele com uma cara, irmãos, me irritava. Bom, aí, meu filho chegou, disse que era muito longe, pegava condução, metrô, bom. E eu fiquei péssima, péssima. Eu já sabia que ia chegar o 5º dia útil, né? Se ele foi ver casa logo no começo do mês, já era.
Dito e feito, dia 7, ele estava arrumando as coisas dele para ir embora. Dia 5, irmãos, ele já tinha alugado a casa. Irmãos, chorei, implorei, ajoelhei, pedindo para ele ficar, pedi perdão. Falava que ele ia se arrepender, falava que eu ia me matar. Olha, tudo. Não apliquei nada que eu já tinha aprendido, né? Porque eu tava vivendo pela carne. E aí ele falava, me perdeu, eu preciso ir, juntou todas as coisas dele. Super discreto, ele falava, eu não vou ficar te expondo, eu tenho uma loja que tem móveis também, aí conversei com a minha irmã, pra ela eu disse a verdade. Para as outras pessoas eu disse que, né, meus irmãos, que eu ia emprestar e tal. E aí forneci algumas coisas, até dei umas coisas de casa, porque eu falava pra ele, você vai voltar, irmãos, eu só tinha certeza de uma coisa. Deus ia restaurar o meu casamento. Eu não sabia o que ia acontecer, mas eu tinha certeza, irmãos. Mas precisava o meu agir, né, também. Então eu emprestava as coisas pra ele, eu dei o que eu pude, falei, olha, pra você gastar o menos possível, você tá jogando dinheiro fora, que a gente paga a parcela do apartamento ainda. E eu achando que era super, nossa, que eu não precisava dele pra nada. E ele jogando dinheiro de aluguel fora, né, irmão? Foi morar longe, falou, eu vou morar longe pra não te expor, eu vou te levar lá, imagina, nunca levou, só agora pra buscar as coisas. E perto do serviço dele, né? E até então não tava, pra mim tava tudo assim, mas ele não tinha outra, pra mim foi eu, falou que ele tinha me aguentado por 8 anos, que eu era terrível, que eu só ofendia ele, que ele foi muito humilhado, que ele nunca foi feliz do meu lado, que eu não tratava ele com carinho e zelo, que eu não tratava ele como esposo, que eu não tinha respeito por ele. Irmãos, meu chão abriu. Eu falei, meu Deus, eu sou um monstro. E Deus me confirmou que eu era mesmo, viu? Porque quando eu comecei a orar e a determinar e a me santificar, e foi difícil, irmãos, eu pedia perdão hoje, amanhã eu tava difícil, a carne falando mais alto, e eu pedia perdão hoje de novo, mas Deus foi me santificando, e eu fui orando, e eu tinha raiva dele, foi passando, e eu fui abençoando ele em oração, ele via dia sim, dia não, eu ficava com ele, irmãos. Tá errado? Ah, não sei se tá errado. Só que assim, porque errado é eu trair. Meu marido não é traição, ele é meu e pronto, então eu ficava. Mas, irmãos, no outro dia você tem que ter sabedoria. Porque chegava no outro dia ele falava assim, foi só tipo uma noite e nada mais, nada mudou e nós não temos mais nada. Espero que você entenda. E me desculpe, tipo, por eu ter te usado. E aí eu não falava nada pra ele, mas sabe o que eu respondia pra mim mesma? Ué? Ou até pra Deus. Deus, o senhor não acha que isso é pecado? Porque nessa hora eu já estava orando, buscando, né? Restauração, já estava firme, né, no propósito, mas eu não conseguia jejuar. E eu não conseguia levantar de madrugada para orar. Irmãos, eu já estava numa fase que já estava dormindo, né? Depois de muita luta. Mas eu tinha necessidade de orar. Eu comecei a pegar em oração, irmãos. Tinha dias que eu ia trabalhar, chorava muito, não conseguia ficar lá. Minha irmã tinha que me ajudar. Tinha dias que eu estava atendendo, eu tinha que sair correndo para chorar. Tinha dias que eu não conseguia levantar da cama, não queria levar meu filho para a escola. Irmãos, é muito difícil, a dor é muito grande. Aí eu orava, aí Deus me confortava, depois eu saía chorando de novo, eu não conseguia mais comer. Irmãos, a luta é tão grande, a dor é tão grande que eu ouvi uma vez alguém diz que parece que tá cortando a carne, né, nosso corpo. É verdade, irmãos, eu acho que cortou, né, porque como ele foi pra lá, eu fiquei aqui, acho que é um corte no mundo espiritual. Bom, é muita dor. E no meio dessa muita dor, ele ia, vinha ver ele às vezes, ele ficava comigo e eu me sujeitava. Nunca também culpei só ele, viu, irmãos? Porque pra mim era maravilhoso e eu sempre gostei dele. Só que no outro dia eu não podia me sentir, né, usada. Bom, Deus ia falando mais comigo. E aí depois quando eu tava, irmãos, realmente lá no topo com Deus, eu já não tinha mais nem vontade de ficar com ele, porque eu pedi pra Deus tirar. E aí eu falava pra ele que eu não ia mais ficar com ele, que eu não era mulher de metade, que eu não era mulher de ficar em cima do muro, que era pra ele dar a chave da minha casa, e ele não dava. Nunca consegui pagar minhas contas, irmão, sozinho. Nunca. Ganhando mais que ele, e ele pagando o aluguel lá, hein?
Ele deixou eu com VA, deixou eu com carro. Os cartões de banco dele ficaram, né? O cartão de crédito. Nunca me proibiu de usar nada. Como eu falei, não disse pra ninguém. Ah, só que ele tirou a aliança. Irmãos, antes dele sair daqui, uma semana começou que machucou o dedo no serviço, mudou a aliança de lado. Ele nunca tinha tirado a aliança, irmãos. Na outra semana ficou um ferimento na mão, nunca mais ele pôs aliança, tá? Isso daí foi... Nossa, sofri muito, irmãos. Bom, ele vinha aí embora, eu sofria muito. Ele pedia paciência, começou a me pedir perdão, mas não adiantava mais nada, porque, né? E eu já tinha perdoado, aí eu sei que eu já estava numa fase do deserto, depois de todo o desespero. Quando Deus realmente me libertou, eu só queria orar. Irmãos, eu queria vir do serviço para orar, eu não queria nem na academia. Eu chegava em casa, luta, oração, eu tinha que me ajoelhar e falar com Deus. Não falava nada pra ninguém. Aquilo eu conversei no começo do deserto. As pessoas perguntavam, eu falava, tá tudo bem, tá ótimo. Né? Tá, Deus está trabalhando. Porque, irmãos, as pessoas também cansam de orar por você. Por isso que esses grupos, a missionária Marta, o presbítero Walter, a irmã Agatha, a Sol, a Patrícia, Henrique Lino, essas pessoas que oram por nós, são bênçãos de Deus, irmãos. Nós precisamos realmente sugar e usar todas as informações. Pessoas que já passaram por que nós estamos passando e que hoje, irmãos, teve o casamento restaurado e estão aí dispostos a fazer a obra de Deus. Porque as outras pessoas cansam, ninguém nem quer saber se você está bem ou não, porque o deserto é seu, tá? O deserto é seu, a luta é sua, vai pra cima. E, irmãos, comecei a jejuar, comecei a batalhar nas madrugadas, todos os dias. Eu acordo agora, é 3 da manhã, todo dia eu vou pra luta. Ficou maravilhoso, eu tava bem, o meu marido veio ver meu filho, eu tava de salto, arrumada, maquiada, fazia comida para ele, servia ele na mão. Às vezes que ele estava aqui, sempre tratei ele bem. Um dia, irmãos, o meu marido pediu para levar meu filho para casa dele. E eu permiti, né? Nunca achei que ele tivesse outra, de verdade, viu, irmãos? Nunca achei. Porque ele me procurava, a gente ficava junto. Mas não falava que me ama e nem queria ficar, né? E morava longe. Irmãos, levou o carro e levou meu filho. Meu filho ficou lá 3 dias porque teve um feriado, uma emenda numa segunda-feira de um feriado aqui em São Paulo. Eu ligava, meu marido não atendia, ele mandava só foto do meu filho dormindo, ou brincando, ou tal, e não me atendia. Bom, quando o meu filho chegou na terça-feira para ir para a escola, eu falei, filho, me conta o que aconteceu. Deus já tinha me preparado, viu, irmãos, que eu já tinha orado muito e já estava forte. Aí eu virei e falei o que aconteceu, depois de um mês, mais ou menos, que ele já estava morando fora. Aí ele falou, não, mãe, eu falei, o papai disse que você pode falar, que não vai brigar com você. Ele falou, disse, eu falei, disse. Ele levou uma amiga lá, filho levou, disse que é o amor dele. Irmãos, sabe aquela menina lá atrás? É ela. Bom, fiquei falando um monte de novo, meu filho não lembrava o nome dela, falou o nome da OM, eu mostrei na rede social, meu filho confirmou. Com um filho de 1 ano e pouco, irmãos. Era uma criança. Bom, aí... Nossa, mandei mensagem pra ele, acabei com ele, já tava, hein? Ó, peguei e fiz o meu filho mandar uma mensagem falando, ai papai, falei da OM, né? Falou o nome pra ela e tal. Nossa, meu marido começou a me xingar. Que eu tava induzindo o menino, que ele não sabia de nada. Imagina, mas meu filho tem 6 anos. E eu só acreditei porque ele falou. E ele falava com detalhes. Que dormiram na mesma cama. Que tinha o filho dela. Ai, meu Deus, que eles foram passear. Irmãos, 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 foi uma luta. Falei que eu não queria mais ele, que era pra ele ficar com ela. Ele falava, eu não tô morando com ninguém. Agora a gente não volta mais mesmo. Eu falava, mas não vai voltar mesmo porque eu não quero. Bom, levantamos a guerra. Meu marido não vinha mais, vinha às vezes, ligava às vezes, e assim foram 3 meses. Comecei uma campanha de 21 dias com o presbítero Walter sobre orar pela OM. Nossa, irmãos, ali eu entreguei perdão, de verdade. E oro, viu? Oro porque Deus tem um plano na vida dela e eu creio que ela vai ser abençoada. Creio que quem está usando ela é o inimigo. Creio que o Senhor vai restaurar a vida dela e vai arrumar um marido solteiro, uma benção para ela, para cuidar dela, do filho dela, se não for o pai do filho, né? Mas Deus está na obra, está trabalhando. Irmãos, liberei perdão, comecei a orar todo dia por ela. Tive misericórdia, pena da vida dela, eu tenho dó mesmo. Porque
Porque ela está sendo usada por Satanás, irmãos. Vocês têm que entender que a nossa luta não é contra o marido e a amante, não. É contra o inferno que se levanta para destruir o que Deus construiu. E aí comecei a liberar perdão. Aí ele começou a mandar perdão. Aí me perdoa, me perdoa. Eu falava, te perdoo, amor. Né? Você sabe que eu te amo. Mas, deixando ele lá, eu aqui, ele não vinha, eu não ligava mais pra ele. Bom, me ajudando financeiramente, viu, irmãos? Porque não tinha condição, não. Eu li o livro Como Deus Pode e Vai Restaurar Seu Casamento. Foi mó benção. Vi o quanto eu erro. Porque eu ainda tô, né? A gente ainda tá em fase de aprendizado. E aí, irmãos, e esse aprendizado é todo dia, viu? Senão volta pro deserto. Aí, irmãos, o que aconteceu? Quando foi mais ou menos, há 1 mês e meio atrás, o meu marido me manda uma mensagem assim do nada. Meu marido manda uma mensagem pra mim do nada, falando pra mim que era pra mim não perguntar nada, continuar orando, que Deus estava fazendo, que tinha muitas coisas acontecendo para mim confiar no Deus que eu servia. E aí eu olhei aquilo, glorifiquei a Deus, né? Falei, Senhor, benção.